Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos a mais uma palestra online, hoje online, né, do Centro Espírita Irmã Ângela. Hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Nelson. Ele está falando lá de Portugal para nós, né? Hoje lá já é sexta-feira, né? Então hoje teremos uma palestra especial aqui com ele falando a respeito da caridade difícil, que é um tema de um livro da Joana de Ângeles, né? Então, daqui a pouco nós o traremos aqui. Então vamos aproveitar a oportunidade, além de eu dar boa noite, né, para os amigos que estão aqui na internet conosco, e boa noite para o pessoal que está na casa hoje no trabalho presencial, os trabalhadores da casa, os assistidos, sejam todos bem-vindos a mais um dia abençoado por Deus, que a espiritualidade nos recebe na casa, né, sempre, com o maior carinho. Então, vamos lá. Hoje nós temos os nossos recados. Eu vou começar falando das nossas campanhas. Nós temos a campanha, das sacolas de Natal, né? Como vocês viram, acho não sei se vocês repararam no vídeo, mas lá nós estávamos contando, né, com em torno de 700 crianças assistidas pelas nossas sacolas de Natal. Agora nós temos mais de 1.000 crianças que estão sendo assistidas, né, por essa campanha do Centro Espírita Irmã Ângela. E, junto com as sacolas de Natal das crianças, nós fornecemos para as famílias as sacolas de almoço de Natal. Então, essa sacola de almoço de Natal seria exatamente, né, almoço ou, né, a ceia do Natal. Ela é composta pelo quê? Pacote de macarrão, sachê de molho de tomate, milho, ervilha, atum, um pote de maionese e um doce de leite, um doce de goiabada, né? Um doce de 500 gramas. Então, aí fica a nossa solicitação. Esses itens, se você puder dar todos esses itens, né, compostos numa sacola, perfeito. Agora, se você não tiver condições de doar, né, os itens completos, mas fala assim, eu posso doar o macarrão, eu posso doar o molho, eu posso estar doando uma lata de atum. Perfeito, para nós vai ser muito bem-vindo, porque nós vamos compondo essas sacolas para que possam atender a todas essas famílias. Pelo número de crianças, vocês podem imaginar que são muitas famílias, né, que estão necessitadas e que elas são cadastradas no serviço social da casa, que nós fazemos das sacolas, né, no caso das cestas básicas.
Então, todas essas famílias que já são cadastradas, já são assistidas pela casa, né, que foram durante todo esse período da pandemia, e agora a gente dá uma continuidade, que nós sabemos que a situação, né, do país, nem todos estão empregados, são muitos os necessitados, então a gente sempre reforça as campanhas. Aí nós temos os nossos plantões, eu vou colocar aqui as duas informações, que são os plantões de doação, no caso, se você quiser levar suas doações, né, que seriam os itens das sacolas, da sacola de almoço, ou itens de cesta básica. Então, eu tenho esses 2 dias aqui. Nós temos, por exemplo, nos dias de plantão, às quintas-feiras, no período da manhã, das 9h30 às 10h30, que fica a Elaine e a Marcinha lá. Das 13 às 17, que é a Marli, que está no brechó. O brechó fica aberto a partir da 1h, toda quinta-feira. Nos sábados, tem a partir das 11h30 e meio-dia e meio, o Juan e a Patrícia estão lá na casa também para receber, né, essas doações. Fora esses dias, tem os dias dos trabalhos presenciais da casa, que seriam, né, a desobsessão que acontece na segunda-feira, nos horários da 1h30 da tarde, a partir da 1h30 da tarde, e à noite a partir das 7h30. Então, as pessoas que estão lá, elas têm aí um período, se você chegar lá, puder chegar nesse horário, tenho a intenção de fazer minha doação aqui, ok, pode deixar com eles também. Na quinta-feira, que seria hoje, a partir das 7h30 da noite, e no domingo nós estamos também na casa a partir das 8h30. Então, também, se você não tem um momento durante a semana, pode dar um pulinho no domingo lá que nós estaremos. Só não estaremos neste domingo agora, que é o domingo da eleição. Então, não vai ter trabalho presencial na casa, porém, nós teremos um evangelho online às 9h da manhã. Eu normalmente divulgo, né, o link do acesso à salinha, onde nós fazemos o evangelho online, então estão todos convidados a participar conosco. Das 9 às 9h30, mais ou menos, nós vamos estar fazendo o evangelho, que é um dia importante para todos nós brasileiros. Então, é importante que a gente se une em oração, né, pedindo a Jesus que nos ampare. Então, estão todos convidados para esse evangelho no domingo de manhã. Agora, amanhã nós temos o nosso Sextou com Kardec, a partir das 8h30 aqui no nosso canal. E o Sextou com Kardec, de amanhã, ele vai estar falando sobre a valorização da vida, com o nosso amigo Marco Milani. Quem conhece as palestras do Marco Milani, quem já acompanhou ele no Sextou, é muito bacana, ele tem muito esclarecimento para trazer, então traz suas dúvidas. Quer falar a respeito de vida, quer falar a respeito de morte, tem alguma dúvida, tem alguma questão? Traz para a gente ao vivo, que a gente coloca a tua pergunta ao vivo para ele responder para você, tá bom? Então, amanhã, a partir das 8h30, Sextou com Kardec. Agora vamos trazer a nossa amiga Ivonete, que hoje ela vai fazer a oração conosco. Boa noite, Ivonete. Boa noite. Tudo bom, amiga? Seja bem-vinda. Obrigada, Cris. Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Tudo Então bem. vou te entregar a oração, que o Nelson está lá em Portugal nos aguardando. Aí daqui a pouco nós retornamos. Ok, então. Boa noite a todos, todos que estão na casa, todos que estão online. Convido todos agora para fazermos a nossa prece inicial, fecharmos nossos olhos, imaginar nosso Mestre Jesus, que nós possamos ter Ele sempre como nosso guia, nosso orientador, nosso exemplo. Que Ele possa sempre estar conosco e nós com Ele, né? Através dos nossos bons pensamentos, das nossas boas ações, que tudo dentro de um contexto chegue a um bom resultado com seus exemplos. Que nós possamos sempre estar atentos às oportunidades de prestar um atendimento, prestar uma solidariedade, de tomar uma conduta coerente com o bem. Que nós estejamos sempre abertos para o bem e para o amor. Sob a luz dessa doutrina maravilhosa, esclarecedora, que nos acolhe, que nos orienta e que nos conforta. E dentro desse contexto todo, nós agradecemos ao CEIA
Pedimos uma vibração para os trabalhos sociais da casa, como também pelos trabalhos agora à noite, né? Que os trabalhadores estão lá, com relação à saúde, que todos os necessitados possam ser atendidos, que os mentores possam auxiliar a todos que procuram pelo auxílio da sua saúde, não é mesmo? Vamos agradecer ao Nelson por mais uma vez estar na casa, compartilhando o seu trabalho conosco. Que Deus o abençoe grandemente. Vou fazer uma mensagenzinha bem rápida sobre a caridade, que é o tema da noite, que eu gostei e vou compartilhar conosco. Vou ler para nós. A caridade converte o sacrifício em satisfação, o cansaço em repouso e o sofrimento em euforia, alegria e gratidão. Que nós possamos praticá-la, então, e colocar na nossa vida para conseguir sentir esses sentimentos bem prazerosos, apesar de todas as dificuldades. Graças a Deus, graças a Jesus, nosso divino e amado Mestre. Que assim seja. Uma ótima noite a todos. Obrigada, Ivonete, por ter aceitado o convite. Então, fique com Deus, fique com Jesus. E um excelente final de semana para você. Igualmente. Um abraço. Grande beijo. Tchau, tchau. Bom, então vamos lá. Nelson, boa noite. Tudo bem com você? Boa noite, Cris. Boa noite, Ivonete. E adeus, Ivonete. Eu me despedir. Seja bem-vindo ao Centro Espírita Irmã Ângela, que está te assistindo lá agora. A casa está em trabalho, o pessoal está lá aguardando tua palavra. Então, eu entrego tua palestra, volto no final. É isso, tá bom? Obrigado. Então, para iniciar, boa noite a todos. Boa noite a todos que estão na casa. Boa noite a aqueles que estão também nos lares, no carro, no ônibus, enfim, pela internet, que a gente tem essa possibilidade hoje de estar trocando. Eu aqui em Portugal, agora são 00:40, e vocês aí no Brasil, 8h40 da noite, ainda de quinta-feira. É um prazer estar aqui, estar voltando aqui no Irmã Ângela, é uma felicidade sempre aceitar esse convite, e que Jesus possa nos iluminar por mais essa noite, que a gente possa refletir no tema de hoje, que eu escolhi, que é caridade difícil. Eu retirei desse livro aqui, olha, vou mostrar para vocês, que é o Messe de Amor, da Joana de Ângeles. Deve ter uma capa nova, tá? Esse aqui já é mais velhinho. E para falar de caridade, é um daqueles temas que a gente discute, reflete e é muito batido na doutrina espírita. Eu acredito que não é à toa que Joana de Ângeles nos faz esse capítulo especificamente para falar o quão difícil ainda é para todos nós a questão da caridade e que merece tanta atenção e tanta reflexão. E eu acredito que muitos de nós aqui, no primeiro contato com a doutrina espírita, a gente já escutou aquela frasezinha que está quase decorada, de cor e salteado, que é: fora da caridade não há salvação. A gente escuta muito, a gente repete muito, mas vamos tentar desmembrar um pouco e tentar entender o que Jesus quis dizer, o que é Allan Kardec, o que os espíritos estão buscando nos informar, nos enriquecer com a proposta da caridade. Eu me arrisco a dizer o seguinte: fora da caridade não há evolução. Pelo seguinte motivo. Vamos começar a pensar. O que a gente está fazendo aqui? Para que a gente encarna? Para que será? A gente encarna aqui para crescer, a gente encarna aqui para evoluir. E como é que a gente evolui? Jesus nos trouxe, nos apresentou um caminho. E qual caminho? Que caminho é esse? A gente evolui amando. A proposta do Cristo sempre é direcionada para o amor. Todo o desdobramento que ele traz, nos ensinando através das suas parábolas, através da sua caminhada, através da sua exemplificação, principalmente vivenciando aqui na Terra, encarnado conosco, mostrando o dia a dia, é mostrar esse amor ao próximo. É bom lembrar que Jesus não falou de caridade, Jesus falou de amor.
Mas falar de amor e falar de caridade, no final das contas, a gente está falando da mesma coisa. Porque caridade nada mais é do que a exemplificação do amor. Caridade é a prática do amor. Caridade é o exercício do amor. Caridade é ir de encontro com o próximo que está necessitando de alguma coisa. Quando eu falo alguma coisa, isso é muito amplo e a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas vamos lá. Vamos tentar entender o seguinte. Quando a gente encarna aqui, que não é por acaso, ok? Numa proposta de encarnar, nós todos precisamos do outro, precisamos do próximo. Talvez uma virtude, uma habilidade que eu tenha, você que me escuta, você, meu irmão, minha irmã que está na casa, ou na casa eu quero dizer, na irmã Ângela, ou dentro da sua casa, talvez não tenha essa virtude, mas você tem uma virtude que com certeza não tenho. E esse é o momento que a gente pode trocar. Talvez eu esteja numa condição melhor hoje, posso doar alguma coisa para você e você pode doar para mim. É através dessa troca, através dessa vivência na carne, essa experiência com todos aqui reunidos, que a gente vai fazer o aprendizado. E quando a gente fala em aprendizado, é o aprendizado no amor, principalmente com a proposta de ser caridoso, aprendendo a amar, indo atrás daquele irmão ou daquela irmã que está mais necessitado do que nós nesse instante. É doar um pouco de si para aquele que está necessitando. E o que o outro necessita? Interrogação. No primeiro momento a gente pensa que o outro necessita só a comida, só o dinheiro, mas a gente pode desmembrar essa questão da caridade indo muito mais além. Pode ser um prato de comida? Pode. Pode ser um emprego? Com certeza. Às vezes a gente pode ajudar dando a nossa atenção, dando o nosso ouvido, dando o nosso tempo, dando um agasalho, colaborando como, por exemplo, nessa cesta que a irmã Ângela está preparando agora, que a Cris falou no início, ajudando com medicamento, com um teto, ajudando com uma informação. Há tantas maneiras que a gente pode ajudar. A partir do momento que a gente está predisposto a amar, a ajudar, a colaborar com aquele que necessita, e aquele que necessita não está só na África passando fome, aquele que necessita às vezes está ao nosso lado no trabalho, está deitado à nossa cama ao nosso lado, o nosso companheiro, a nossa companheira do dia a dia, o nosso filho, pode ser o nosso irmão, pode ser o nosso vizinho, pode ser aquele que cruza conosco no ponto de ônibus ou dentro do ônibus e está falando, desabafando, e às vezes é uma pessoa até chata, você fala, meu Deus do céu, mas você vê que ela está precisando e você dá um ouvido para ela e ajuda ela nesse momento. Então há tantas maneiras que a gente pode entender e mergulhar nessa questão da caridade, porque sempre é possível a gente estar fazendo algum tipo de movimento em benesse do próximo. Isso vai muito além da questão material. Claro que a questão material é importante, mas alguém ao nosso lado vai estar precisando de alguma coisa. E aí que a gente começa a perceber como é que a espiritualidade age no nosso dia a dia. Porque muitas vezes o que acontece, e que tenhamos olhos de ver, tá? O que acontece muitas vezes é o seguinte: a espiritualidade coloca na nossa frente, ao nosso lado, aquelas pessoas que estão necessitando de alguma forma. Para que isso? Para nos dar a oportunidade do aprendizado do amor. Porque aquele que ajuda é beneficiado, aquele que é ajudado é beneficiado, sem dúvida nenhuma. Aquele que é ajudado está necessitando daquele acolhimento, daquele prato de comida, do medicamento, da atenção, do ouvido naquele momento. Com certeza. Mas a pergunta é, vamos inverter os papéis. E quem está do lado de cá podendo ajudar? Será que é beneficiado? Com certeza, e ainda mais, na perspectiva do crescimento espiritual, da evolução, onde fora da caridade não há salvação, ou fora da caridade não há evolução, é aí que a espiritualidade está agindo nesse momento, quase que batendo a nossa porta e colocando um camarada ou uma camarada, dizendo, vai lá, meu irmão, pratica o amor, é o teu momento, é a tua hora.
A gente tem a oportunidade nesse momento de ser o veículo para auxiliar esse irmão ou essa irmã. Porque aquele que necessita de algo, ele vai receber de acordo com a sua caminhada, de acordo com o seu merecimento, com o seu planejamento encarnatório. Ele está necessitado, ele vai receber, com ou sem a nossa intervenção. E aí, quando a gente para perceber sob essa ótica, a gente percebe que verdadeiramente a oportunidade é nossa de estar colaborando, indo de encontro com esse próximo, com esse irmão que está necessitando de algo que a gente pode doar. Algo que hoje ele não tem, mas a gente tem. E se a gente não fizer, o que acontece, Nelson? Vai ter alguém que vai fazer, sem dúvida nenhuma. E quem é que perdeu nessa história? Quem perdeu foi todos nós, mas principalmente a gente que de alguma forma não aproveitou essa oportunidade. E aí sabe o que acontece? A vida dá uma volta e novamente, após essa volta, a oportunidade retorna à nossa frente, mais uma vez, para a gente praticar, para a gente abraçar esse acolhimento ao próximo, demonstrando que verdadeiramente a gente quer ir de encontro com esse irmão que necessita, buscando praticar a exemplificação que o Cristo nos deixou, ou melhor, o ensinamento. Ele deixou o ensinamento e exemplificou, mas cabe a nós irmos atrás e colocarmos em prática. Porque aqui, quando a gente está estudando, é tudo muito fácil, é tudo muito bonito. Estudar a doutrina espírita, posso dizer por mim, eu adoro, é uma maravilha. Agora, a hora do vamos ver, a hora H, é no dia a dia. Não é aqui no círculo fechado na hora do estudo. Claro que as casas espíritas praticam a caridade de diversas maneiras, não só no trabalho da cesta básica, ou indo de encontro ao morador de rua, muito além, abrindo as portas para acolher irmãos em tanto sofrimento, encarnados e desencarnados, com as mesas mediúnicas, que esclarecem e auxiliam demais nesse processo da caridade, amando o próximo da maneira que nós possamos doar o nosso tempo, a nossa energia, o nosso magnetismo, o nosso fluido, a nossa vibração, o nosso dinheiro, enfim, sempre com o mesmo propósito do amor. Porque isso é o mais importante. É a nossa predisposição em aprender a amar. E esse é o momento que a gente, a partir do instante que a gente tem olhos de ver e está predisposto ao trabalho, o trabalho aparece. Vou repetir outra frase que todo mundo conhece aqui, mas é sempre bom lembrar. O trabalho aparece quando o trabalhador está pronto. Às vezes a gente se sente meio vacilante, inseguro. Será que o meu momento é ou não é? Quando aparece, é porque chegou a nossa hora. Agora cabe a nós escolhermos abraçar ou não abraçar. Ah, eu não tenho tempo, mas daqui a pouco, quando eu me aposentar, agora não dá. Quando eu tiver daqui a 5, 10, 15, 20 anos, o comprometimento, o compromisso na seara, no trabalho, isso fica o livre-arbítrio de cada um. Mas atenção, muito se pede aquilo que foi muito foi dado. Então tenhamos atenção que quando batem a nossa porta e aparece o trabalho, sim, a gente já tem condição de abraçar de alguma forma. E cabe a nós, agora é a hora da responsabilidade, assumir ou não essa empreitada, esse convite que é realizado de ir ao encontro ao próximo. É esse o momento que a gente se descobre no auxílio ao outro. Eu sei que isso pode parecer muito utópico para muita gente ainda. Às vezes bate no ouvido e fala assim, o que o Nelson está falando? Mas presta atenção, conversa com quem trabalha na caridade e percebe a satisfação, o gozo, o prazer. Como a Ivonete falou, até anotei aqui, o sacrifício vira satisfação. É um sentimento que não dá para explicar, porque como é que eu vou explicar sentimento? Mas, sem dúvida nenhuma, o que eu posso só dizer é que nós somos reabastecidos e ganhamos em dobro, em triplo, em 10 vezes mais o amor que nós estamos doando. Na matemática, quem ganha somos nós, que estamos predispostos a amar o próximo, trabalhando na seara, multiplicando da forma que for, da maneira que for.
Ah, Nelson, mas eu não gosto de fazer dessa maneira, eu gosto de fazer da outra. Ok, vamos buscar dentro das possibilidades de auxiliar o próximo a maneira que mais se adequa à minha personalidade. Não, eu gosto mais de trabalhar na cantina, eu gosto de trabalhar com morador de rua, eu gosto de trabalhar na parte da evangelização, eu gosto de trabalhar, vamos sair do meio espírita, eu gosto de trabalhar numa ONG com animais, com criança de rua. Pronto, há diversas maneiras da gente auxiliar o próximo. Basta que tenhamos essa tal predisposição. Todos os caminhos vão nos levar ao amor, a esse convite amor, a esse convite caridade. E é por isso que fora da caridade não há salvação, que assim, aprendendo a amar, a gente vai exercitando e vai evoluindo, passo a passo, pouco a pouco. Muito bem. Agora vamos ao tema. O tema inicial, que foi a caridade difícil. E por que é tão difícil a caridade? Eu pergunto para vocês. Vou deixar um segundo para a gente pensar. Por que será tão difícil ainda a questão da caridade? E tema de, por exemplo, Joana de Ângeles trazer aqui para a nossa reflexão, para a gente pensar tanto e ser um tema tão batido. Por que será, porque é ainda tão difícil, na verdade, amar alguém que está fora do nosso círculo de amizade, aqueles nossos parentes, as pessoas que a gente gosta, afim, os nossos amigos? Interrogação. Às vezes, tá? Depende, mas vamos pensar aqui. Vamos se colocar no lugar, vamos relembrar o nosso movimento na vida. Às vezes é mais fácil, ou mais cômodo, ou mais prazeroso a gente ajudar um filho, uma mãe, um amigo. Às vezes não é tão difícil. Não sei, isso é muito pessoal, muito individual, mas eu quero trazer essa reflexão aqui para a gente pensar. Quando está no nosso círculo, não é tão difícil. Muito bem. Agora vamos abrir o leque um pouco? Vamos lá. Aí vamos, ainda nos parentes, nos familiares, vamos lembrar daquele parente que não é tão próximo assim, aquele que normalmente a gente encontra só no Natal uma vez, e que a gente não vai muito com a cara, aquele que a gente nem sabe só sabe o sobrenome, o primeiro nome não sabe direito. Aí não sei, talvez fique mais difícil um pouco. E aí vamos lá, vamos abrir mais ainda o leque. E o desconhecido? Aquele que a gente não conhece de maneira alguma, ajudar ele. Aí fica um pouquinho mais difícil. Agora vamos estender mais ainda essa corda. Vamos ao extremo. Vamos ao malfeitor, o bandido, aquele ladrão, aquele que nos ofendeu, aquele que nos prejudicou, aquele que de alguma forma nos feriu no passado. Será que esse a gente já consegue verdadeiramente amar, fazer o movimento de ajudá-lo, seja da maneira que for, ou não? Passada essa reflexão, eu queria só chamar a atenção para uma coisa aqui, para a gente se situar nesse nível de degrau evolutivo, no plano espiritual. Pronto, plano espiritual, plano material. Plano espiritual, a gente vai e volta o tempo inteiro, então a evolução é contínua, tá? Mas vamos lá. Atenção ao seguinte, um dia, todos nós vamos amar a todos. Todos, eu repito, caixa alta, sublinhado, em marca-texto, de igual maneira, de igual intensidade, de igual sentimento. Da mesma forma como o Pai nos ama, todos os seus filhos. Da mesma forma que Jesus nos amou, dando o exemplo. Aí, normalmente, é aquele momento que eu não estou escutando ninguém, tá? Mas quando é um curso, a gente tem a troca, aí alguém surge com esse pensamento e diz assim, ah, Nelson, mas é fácil falar, difícil é fazer. E eu respondo, é verdade. Ó, tamo junto nessa. E por isso que a caridade é difícil. Aos pouquinhos a gente já vai conseguindo amar, talvez, nesse círculo de pessoas afins. Aí depois a gente vai um pouquinho para um parente, depois para um desconhecido, e mais à frente talvez a gente já consiga ir para esse malfeitor, para essa pessoa que nos magoou, que nos ofendeu, quebrando as nossas barreiras internas ainda, que a gente coloca essas limitações que nos impedem muitas vezes de abraçar o próximo e amar verdadeiramente como Jesus nos amou. Amai-vos como eu vos amei.
Foi o que ele me deixou aqui. E como é que a gente faz isso, Nelson? Esforço. A questão não é que a gente vai conseguir ou deixar de conseguir, porque não é de um dia para o outro, não é num estalar de Deus que eu consegui, pronto, e está despachado. É através do esforço. A proposta é a gente se esforçar. Não existe uma mega sena, um Euromilhões de evolução espiritual, que de repente a gente, ganhei, fui contemplado, um mundo feliz agora, vou viver num outro plano, sem violência, sem maldade, sem dor, sem sofrimento. O que existe é o esforço no aprendizado do amor. É através desse esforço que a gente vai dando passo a passo, paulatinamente. Às vezes a gente dá um passinho maior, às vezes é um passo de formiga, de tartaruga, de minhoca. Mas tá bom, o importante é a gente continuar evoluindo e crescendo. O importante é hoje estarmos melhores do que ontem, amanhã estarmos melhores do que hoje. Não me importa que o meu vizinho do lado ou do outro, ou da frente ou de trás, eu tenho que me comparar comigo mesmo. Eu tenho que olhar para mim, buscar um mínimo de autoconhecimento e falar, tá bom, tenho meus defeitos, tenho meus erros, mas eu quero ser melhor. O que eu tenho que fazer? Pega o manual de conduta, evangelho, tá lá dizendo, passo a passo, como ser melhor. Como ser melhor é igual a como ser feliz. Dessa forma, simples dessa maneira. Quem dificulta muitas vezes somos nós, que complicamos demais a situação. E aí a gente cai muitas vezes no tal sofrimento voluntário, que Joana de Ângeles aborda isso demais. Quantos dos nossos sofrimentos, as nossas dificuldades são derivadas das nossas complicações que a gente cria por conta própria, sem a menor necessidade. O que existe é o esforço no aprendizado do amor. Ninguém vai fazer por a gente, quem vai fazer somos nós mesmos, através do nosso esforço. A gente vai conseguir agora ou mais à frente? Vai conseguir. É chegado o momento. Batei a porta, ela abrir-se-vos-á. Buscai e acharei. Por mais difícil que seja esse momento, e muitas vezes a gente fazer a caridade, porque a gente ainda está, de alguma forma, muito egoísta, tem ali um vínculo ainda com orgulho muito forte, e pronto, somos nós, vamos nos aceitar. Não é pra... A ideia aqui da doutrina espírita, de maneira alguma, nem de Joana de Ângeles, e muito menos minha, a gente pegar chicote e ficar se batendo. Pelo contrário, é nos trazer o estímulo para encontrarmos a proposta de Jesus. O que Joana de Ângeles faz, Emmanuel, André Luiz, é pegar todo o ensinamento, toda a proposta de Jesus e triturar no liquidificador, mastigar, picotar e colocar à nossa disposição para ver se a gente consegue entender. Eu fico sempre imaginando assim, a dificuldade que a espiritualidade de luz tem para passar certos tipos de informação para a gente. Eu sempre tento comparar e fico imaginando assim, um professor de física quântica avançada, não sei nem se isso existe, tá, gente? Vai ensinar uma criança de 2 anos. Como é que eu vou ensinar uma teoria para essa criança? Tem que ter muita habilidade. Eu acredito que a espiritualidade de luz faz isso conosco e nos traz livros como esse, por exemplo, e mastigam para a gente, mais mastigado que eles conseguem, e a gente ainda precisa refletir e tentar mastigar mais ainda, porque está difícil de entender, está difícil de interiorizar, mais difícil ainda é de praticar. Por isso que o importante é o nosso esforço, a nossa caminhada. A nossa caminhada é individual, mas vamos lembrar, gente, tem alguém que segura a nossa mão e nos guia, ok? A mão está sempre estendida, basta que a gente queira segurar. Quem é que está estendendo a mão? É Jesus nessa caminhada. Livro dos Espíritos, pergunta 886, Kardec, tentando entender, esmiuçar mais, porque Kardec era daqueles que perguntava 200 vezes, né? Às vezes a espiritualidade ela dá quase um safanão nele. Falar, ô Kardec, vamos lá, vamos explicar e reexplicar. Pergunta 886, qual o sentido verdadeiro da caridade? Não sei se é a pergunta exatamente essa, mas eu vou relembrar aqui para a gente colocar no assunto. Sentido verdadeiro da caridade é
benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Vamos esmiuçar isso? Benevolência. O que é ser benevolente? Ser benevolente é ser amoroso, é trabalhar essa amorosidade de alguma forma para com todos. E quem são todos? Todos são todos. Todos são os amigos e são os inimigos. São os afins e os não tão afins assim. São aqueles que a gente se dá muito bem e vibra, que é uma maravilha, está numa sintonia perfeita, e aquele que a gente mal vai com a cara. Esses são os todos. A benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. Esse é difícil. Por quê? Ser indulgente é entender, aceitar que o outro erra, porque ele é imperfeito como nós. E, de alguma forma, compreender aquele estágio dele, que ele errou propositalmente ou não. Mas nós sermos indulgentes para com a sua falha é difícil. Não sei vocês, falo por mim, é difícil. E o último, então? O último aí é de cortar a faca. Perdão das ofensas. Eu não vou nem falar porque isso dá muitas palestras. Perdão das ofensas, então perdão é algo que está lá desde o Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Perdoai para ser perdoado. Sempre fala muito de perdão e como é difícil ainda a questão do perdão na nossa vida, no nosso dia a dia. Vamos lembrar agora a questão que Jesus nos trouxe, o seu aspecto moral. Vou resumir muito rapidamente aqui, que a gente já está terminando, tá? Só mais esse pontozinho aqui para a gente relembrar. A moral de Jesus se resume em humildade e caridade, combatendo o nosso orgulho e egoísmo. Então, de novo, a caridade se faz presente. Qual é o oposto da caridade? É o egoísmo. Será que a gente é egoísta? Interrogação. Se questiona. Será que a gente faz ao próximo verdadeiramente o que a gente gostaria que fizesse conosco? Pensa aí de verdade e faz essa reflexão. Se de alguma forma ainda a gente não é assim, a gente não age com o próximo como gostaria que agisse conosco, é porque a gente ainda tem que aprender um pouquinho mais nessa história do amor ao próximo. E por isso que é difícil. É difícil, Nelson? É difícil, mas, gente, é possível. Eu repito muito isso, desculpa quem já me escutou antes, eu sempre repito isso, mas eu não repito para vocês, eu repito para mim primeiro. Toda a proposta de Jesus é viável, é plausível, é atingível, dá para fazer. Jesus não veio trazer aqui nada utópico, pode ser dificílimo, mas é possível. Então, se é possível, basta a gente aqui, arregaçar as mangas. Quem vai fazer por nós? Não tem a mega cena da evolução espiritual. Quem vai evoluir é a gente com o nosso trabalho correndo atrás. Caridade se estende também, principalmente, ao nível espiritual, ok? Saindo de tudo que a gente falou do aspecto material, de atenção, nível psicológico, nível da troca, doutrina espírita nos traz muita informação que nos ajuda demais da conta, auxilia em muita dor, em muito sofrimento, pelo quê? Pela falta de conhecimento. Quantos de nós chegamos à doutrina espírita através da dor, através de sofrimento? E dentro da doutrina espírita nós fomos elucidados e tivemos contato com a informação que nos libertou, que nos auxiliou. Então também, meu irmão, minha irmã, que você está me escutando agora, presta atenção àqueles que vão chegar ao teu lado precisando, não é para virar espírita não, gente, não precisa converter para virar espírita, às vezes a gente não precisa nem falar de Jesus, é ter a sensibilidade, o tato, dentro do universo daquela pessoa, que às vezes vem de outra religião, que abomina o espiritismo, que não quer saber de nada, que é ateu, tampouco interessa.
A gente não está aqui para convocar os espíritas e aumentar o número, a gente está aqui para aprender a amar e auxiliar o próximo. E a doutrina espírita nos dá subsídio, nos dá informação mais que o suficiente para a gente acolher, ajudar e auxiliar o próximo também a esse nível espiritual. Pelo menos eu digo por mim, não conheço nenhuma outra doutrina que exemplifica tanto, que aprofunda tanto, mergulha tão fundo, não só na questão espiritual, mas principalmente fazendo a vinculação dos ensinamentos do Cristo. Doutrina espírita, filosofia, ciência, religião. É um tripé. Todos os três são importantes. Cada um chega, de alguma forma, a necessidade de uma informação sob um aspecto. Muitas pessoas chegam no aspecto científico, outros no aspecto religioso, outros na filosofia, na reflexão, em torno dos porquês, dos senões da vida e muito mais. Pessoal, vou finalizando agora. Vou só, para fechar, que a gente já está no nosso minutinho final, convocar a todos nós que a gente possa abraçar a causa, que a gente possa abraçar a oportunidade que a vida nos dá para evoluir, aprendendo a amar, indo de encontro com aquele que está ao nosso lado. Que Jesus nos ilumine a todos, que a espiritualidade de luz possa nos auxiliar, nos orientar, para que a gente tenha olhos de ver e estar atentos nessa nossa caminhada, praticando a caridade, praticando o amor. Muito obrigado a todos e boa noite. Muito bom, Nelson. Excelente. Parabéns pela reflexão. Vou te pedir agora para você fazer uma oração para nós encerrarmos o trabalho de hoje. Com certeza, é um prazer. Então eu convido a todos e a todas, quem quiser, é claro, a fechar os olhos comigo. E assim agradecemos a Deus Pai, primeiramente. Agradecemos a Jesus, que está sempre de braços abertos para nos acolher, para nos abraçar, para enxugar as nossas feridas, as nossas dores, tudo aquilo que precisamos. Jesus tem a resposta e tem o braço esticado, e por isso que Ele é o nosso guia, nosso mestre, e mais, Ele é o nosso amigo, que está aqui ao nosso lado o tempo inteiro. Agradecemos também a toda a espiritualidade do Centro Espírita Irmã Ângela, por permitir esse espaço de oração, de encontro em torno da Palavra do Cristo. Muito obrigado a todo o amparo que tivemos nessa noite, e que possamos, de retorno ao nosso lar, ou fechando aqui essa live, continuar vibrando dentro do possível, em vibrações mais elevadas, fugindo de alguma forma de tanta confusão, tanta violência, tanta maldade que nos cerca nesse mundo nos dias de hoje, que possamos nos manter conectados através também do nosso esforço. E assim agradecemos. Muito obrigado. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, que em breve você possa estar aqui conosco novamente, para nós fazermos mais uma importante reflexão, como foi a de hoje. É Tá sempre bom? um prazer. Obrigado. Obrigado a todos. Beijos e abraços. Um abraço. Um bom final de semana. Até. Tchau, tchau. Então, vamos lá. Então, boa noite a todos, né? Que vocês também tenham um excelente final de semana. E quem quiser participar conosco, então, do Evangelho no domingo, às 9 horas da manhã, eu vou estar colocando o link nas redes sociais para vocês, como convite para vocês participarem. Então, uma boa noite e até domingo, se Deus quiser e Ele há de querer. Ou até amanhã, no nosso Sextou com Kardec. Até.